Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos dar continuidade aqui à pregação do Neil Barreto? Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Assim tá bom. Aí a batata tá perfeito, tá ótimo. Tá, então vamos lá, vamos continuar. Palavra antipática, a gente não gosta dela. Essa é uma palavra que na minha mente não coaduna com o amor de Deus, sabe? Como é que você pode imaginar um Deus bondoso e amoroso lançando gente no fogo eterno? Tira isso da sua cabeça. O diabo, ou Deus, não lança ninguém no fogo eterno, ok? Quem vai para lá vai com seus próprios pés. É escolha, pessoal. Sim, é escolha, beleza. Mas ele está levando as pessoas a entenderem que a escolha é a pessoa ir para a igreja. Aceitar Jesus no templo físico e ir para a religião evangélica. E sair do mundo. Porque eles falam que o mundo é um lugar de perdição. E sendo que a escolha é a gente sair do engano da religião e ir para o caminho que é Yahushua. E não para o caminho da religião, porque a religião é o caminho de morte. Tá certo? Então, mas isso ele não vai falar. Ele fala a verdade entre linhas, mas enganando as pessoas. Tanto é que ele mudou ele cortou os versículos, né? A justificativa de Yahushua para aqueles que vão herdar o reino eterno, né? Que vão para o reino preparado para nós desde a fundação do mundo, né? E por quê? A justificativa porque eu tive fome, né? E a Yahushua falando, vocês me deram de comer. Isso aí ele ocultou. Então vocês vejam que a escolha é de cada um. Realmente a escolha é. Se a pessoa ela for condenada e for para o fogo eterno, não é Yahu que lançou a pessoa para o fogo eterno. É a pessoa que escolheu o fogo eterno, que escolheu a condenação por não pesquisar, por não avaliar, por continuar no engano da religião. Porque está escrito bem claro, amados, na Escritura. A Escritura diz que esse aqui não é pastor. Está dizendo bem claro, mas o mercenário, o que não é pastor, da qual não pertence às ovelhas. Está bem claro isso na Escritura. Então, quando a pessoa escolhe ir num templo físico ouvir um homem desse aqui que se diz que é pastor e não é, que é falso profeta, porque esse aqui é falso profeta. Ele não é pastor. Então, a escolha é de cada um. Mas ele está levando a mensagem a pessoa a entender que a salvação, ela vem quando a pessoa é salva por a pessoa ir para um templo físico. Tanto que ele perguntou quantos salvos tem aqui. Ou seja, aqueles que estão na igreja são salvos, sendo que, na verdade, os salvos são aqueles que confessam Yahushua, né, que Yahushua é o Senhor, e no coração, crê no coração, no entendimento que Yahushua ressuscitou dentre os mortos. Mas para isso, nós temos que permanecer em Yahushua, porque a Escritura é bem clara, ser fiel até a morte. Ou seja, permanecer, nós temos que permanecer no Pai e no Filho, no que no Filho nos ensinou andando no Espírito. Está bem claro isso. Não basta simplesmente a gente crer, mas tem que andar no caminho, que é Yahushua, permanecer nele, conforme ele ensinou. Isso está bem claro. Então vamos continuar. Não quer ir para lá? Não. Como é que é o nome do caminho? Jesus. Bom, eu não quero saber... O nome do caminho. Primeiro ele falou que o caminho era a fé. Que ele que produz a fé, o meu caminho, a minha fé, e que ele produz. Agora ele diz, qual é o nome do caminho? Jesus. Mas o nome do caminho é Jesus e ainda onde? Numa religião aceitando Jesus. E sendo que o caminho é no Espírito, é Yahushua. Ele disse, vinde a mim, não é ir a uma religião, mas é ir a Yahushua. Está bem claro na Escritura. Vamos continuar. É Jesus. Bom, então você não quer o caminho. Então ele não manda ninguém para lá. Mas não é assunto aqui tratado. Então, nós somos... Como é que é? Peraí. Vamos lá, não é assunto tratado, vamos ver. Ninguém no fogo eterno, ok? Quem vai para lá vai com seus próprios pés. É escolha, pessoal. Não quer ir para lá? Não. Como é que é o nome do caminho? Jesus.
Bom, eu não quero saber de Jesus. Bom, então você não quer o caminho. Então ele não manda ninguém para lá. Mas veja bem, ele falou que o caminho é Jesus. Ah, mas eu não quero saber de Jesus, então você não quer saber o caminho. Mas o caminho que é Jesus, que ele está levando as pessoas a entenderem, é o caminho da religião. É você ir no templo físico, aceitar Jesus lá na frente, levantar a mão e aceitar Jesus, que está contrário da Escritura, porque a Escritura não diz isso. Você não lê na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sobre aceitar Jesus, indo num templo físico, levantar a mão e orar, e falando, eu aceito Jesus. Isso não está na Escritura. Então vocês vejam que ele está dizendo que aquele que o caminho é Jesus, mas o caminho é Jesus que ele está levando a pessoa a entender, o caminho é Jesus aqui, ó, no templo físico. Onde o Altíssimo não habita, porque o verdadeiro não habita aqui, nem tampouco o Filho, porque Yahushua ele não entrou em templo feito por homens, tá certo? E sendo que o caminho é Yahushua, no espírito, no entendimento. Então vocês vejam bem, mas ele está levando a mensagem que o caminho é Jesus para a pessoa no templo físico, e sendo que o caminho é Yahushua no espírito. Por quê? Porque não pode um caminho estar no outro caminho. Há o caminho da religião e há o caminho que é Yahushua. Não tem como o caminho que é Yahushua estar no caminho da religião. Porque veja, amados, a gente sempre vê dois caminhos. Aí aqui está o caminho da perdição, aqui está o caminho da salvação. Não tem como um caminho estar estar no outro caminho. Entende? Não tem como. Então, não tem como o caminho que é Yahushua está no caminho da religião. Tanto que Yahushua está fora, ele está fora chamando os seus. Está bem claro isso na Escritura. Ele está fora chamando os seus, e os seus que ouvem a sua voz, sai para fora e segue o pastor, que é Yahushua. Está bem claro isso em João 10. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Não é assunto aqui tratado. Então, nós somos libertos dessa perdição. Vamos chegar dele de novo daqui a pouquinho. Mas a salvação tem uma outra dimensão. Então, nós somos libertos da perdição, mas ele está dizendo que esses que estão aqui são libertos da perdição, por quê? Porque estão no caminho da religião, então no templo físico praticando atos religiosos. E não por estar livre da escravidão da religião, e está vivendo no caminho que é Yahushua, está andando em Yahushua. Isso ele não vai dizer. Tá certo? Então vamos continuar. Já que a gente não quer morrer e não quer ir para o céu. Eu não estou nem um pouco interessado nisso. Então veja bem, não quer ir para o céu. Ou seja, eles dizem que a gente vai para o céu. A gente viu nos vídeos anteriores que nós não vamos para o céu. Nós vamos para a nova terra, tá? Que é a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, na nova terra que vai descer do céu. Tá bem claro isso em Apocalipse 21, 1 e 2. Tá bem claro. Tá? A gente vai encontrar com Yahushua nos ares, como está escrito em 1 Tessalonicenses 4. Que a gente vai encontrar com Yahushua nos ares. Tá? Mas a gente não vai viver no céu. A gente vai viver na nova terra, que vai descer do novo céu. Tá bem claro isso na Escritura. Eu não penso em céu, porque se eu estou no caminho, eu vou dar lá de qualquer jeito, mais cedo ou mais tarde. Hoje nós sepultamos a nossa amada, querida irmã Maria Luísa. Então vocês vejam bem, amados. Ele está dizendo que ele vai viver no céu, né? Ou seja, veja bem. Bom, eu não quero saber de Jesus. Bom, então você não quer o caminho. Então ele não manda ninguém para lá. Mas não é assunto aqui tratado. Então, nós somos libertos dessa perdição. Vamos chegar dele de novo daqui a pouquinho. Mas a salvação tem uma outra dimensão. Já que a gente não quer morrer e não quer ir para o céu. Eu não estou nem um pouquinho interessado nisso. Então, como eu digo, eu não penso em céu, porque se eu estou no caminho, eu vou dar lá de qualquer jeito, mais cedo ou mais tarde. Então, vou estar lá no céu. Só que quando o apóstolo fala que nós somos cidadãos dos céus, é que nós somos cidadãos no espírito. Nós não estamos no físico, nós estamos no espírito. Tá? Porque no céu, a gente não vai estar. A gente vai morar
na Cidade Santa, Nova Jerusalém, que é a nova terra que desceu do céu. Tá bem claro isso. Eu mostro de novo. Vamos lá. Faço questão de mostrar de novo. Porque, amados, uma mentira, muitas vezes repetida, se torna uma verdade, né? Então, ele está falando que vai morar no céu, que não vamos para o céu, blá, 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 do céu. Então, eu faço questão de mostrar várias vezes na Escritura, para poder também a verdade entrar na pessoa e a pessoa entender de vez. Então, vamos lá. 21. Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Descia da onde? Do novo céu. Da parte de Yahweh, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E em 1 Tessalonicenses 4. Tá aqui bem claro de novo, eu mostro. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Yahweh, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Yahusha ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com Yahusha, que está nas nuvens, e com os mortos que morreram em Yahusha, que ressuscitaram primeiro. Então, nós nos encontraremos com Yahusha, com esses mortos que foram ressuscitados, tá? Para o encontro com o Senhor nos ares. Nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Mas nós não vamos morar nos ares, no céu. Nós vamos para a nova cidade que desceu do céu, a nova terra, que é a cidade santa, Nova Jerusalém. É assim que está na Escritura. Tá? E assim estaremos com o Senhor para sempre. Estaremos aonde? Na nova terra, que é a cidade santa, Nova Jerusalém. É isso que está escrito na Escritura. Então, vocês vejam que ele fala, de novo, falando do céu, do céu, do céu, mas a gente não vai morar no céu, a gente vai encontrar com Yahusha nos ares, nas nuvens, nos ares. Tá certo? Então, vamos continuar. Damos a nossa amada, querida irmã Maria Luísa, com 86 anos, aquela baixinha que ficava na introdução, velhinha, e uma adolescente de 86 anos, que pegou no colo, uma querida da nossa igreja, daquelas guerreiras antigas aqui de Betânia. O Senhor a tomou ontem, nós a sepultamos hoje, e ela está ouvindo agora do Pai. Seja bem-vinda, minha filha, toma por herança o que está preparado para você aí. Mas a salvação... Então, mas ele está falando que ela está ouvindo do Pai, seja bem-vinda, minha filha, toma por herança. Mas está ouvindo por quê? Porque ela era participativa na igreja, né? Era da introdução e tal, né? Só que é lógico que o pai não leva em conta o tempo de ignorância. Essa senhora tinha 86 anos, estava no engano da religião, praticando atos religiosos, acreditando que estava fazendo a vontade do pai. Então, se ela não ouviu falar de Yahusha, eu acredito que ela não tenha ouvido falar, porque ela tinha 86 anos, né? E os idosos já são mais difíceis mesmo. Então, eu até creio que o pai não leva em conta o tempo de ignorância. Agora, ele está afirmando que ela está ouvindo do pai, por quê? Porque ela era religiosa, porque ela estava no templo físico. Tá? Porque veja bem o que ele falou aqui. Olha aqui, veja bem. Vamos voltar aqui, ó. Pensa em céu, porque se eu estou no caminho, vou dar lá de qualquer jeito, mais cedo ou mais tarde. Hoje nós sepultamos a nossa amada, querida irmã Maria Luísa, com 86 anos, aquela baixinha que ficava na introdução, velhinha, e uma adolescente de 86 anos, que pegou no colo, uma querida da nossa igreja, daquelas guerreiras antigas aqui de Betânia. O Senhor a tomou ontem, nós a sepultamos hoje, e ela está ouvindo agora do Pai. Seja bem-vinda, minha filha, toma por herança
o que está preparado para você aí. Mas a salvação não é só eterna. É salvação Então de vocês mim. vejam que ele está levando a entender que Deus vai falar para ela: seja bem-vindo, minha filha, tome por herança. Ou seja, por quê? Porque ela era antiga, ela era participativa na igreja, ela era introdutora, é isso que ele está levando. Certo? E ele, em nenhum momento ele disse a justificativa pelo qual Yahushua vai dizer, né, para os justos: vinde, entre para o reino preparado para o reino preparado para vós desde a criação do mundo. Né? Ele não vai dizer a justificativa, porque eu tive fome, tu me deste de beber. Por quê? Porque a pessoa vai pensar que a justificativa é a pessoa estar no templo físico praticando atos da religião. Tá certo? Em nenhum momento ele falou esses versículos. Vocês podem ver a maldade dele, que em nenhum momento ele falou esses versículos. Então vocês vejam que essa dona Maria Luísa que faleceu, que ele falou, de 86 anos, eu creio até que ela foi... ela pode até ser salva sim, eu creio. Por quê? Porque Yahweh não leva em conta o tempo de ignorância, como o apóstolo Shaul falou em Atos 17, que ele não leva em conta o tempo de ignorância. E você vê a maldade desse homem, que ele fala de um jeito que a pessoa que não está no espírito da verdade é enganado. Tanto que as pessoas que estão ali estão enganadas. Por quê? Porque ele cortou versículo e as pessoas não leem. As pessoas esquecem o que ele prega, então tá certo. Então ele leu isso aqui mesmo, tá certo, e a gente tem que praticar o ato da religião e acabou. Então eu acredito até que essa dona Maria, pode ser que ela seja salva assim, a gente não sabe. Ele aqui está afirmando que ela está ouvindo, ou seja, ele já está afirmando que ela é salva, que ela foi salva por quê? Porque ela ia no templo físico, ela ia na religião, praticava atos da religião. Mas quem somos nós para saber quem vai ser salvo ou não? Quem somos nós? Né? Então vocês vejam bem que ele está levando a mensagem de que a salvação é mediante você praticar atos religiosos e você estar na igreja, né? Praticando atos religiosos. Mas a salvação vem mediante a fé em Yahushua, tá? E pela fé nós somos salvos. E mais pela fé, da gente andar não por vista, mas por fé. É a gente andar no espírito, crendo que Yahushua é a porta, que Yahushua é o caminho, que ele é o pastor, que ele é o corpo, que nós fazemos parte do corpo, que é Yahushua no espírito, no entendimento. Então vocês vejam que ele está falando totalmente contrário do que está na escritura. Vamos continuar. Mesmo. Salvação, e ela está ouvindo agora do Pai: seja bem-vinda, minha filha, toma por herança o que está preparado para você aí. Mas a salvação... Então vocês vejam que ele já decretou, ele disse que ela já está salva, que ela já está ouvindo do Pai. Por quê? Porque ela era participativa na religião, na igreja. Não é só eterna, é salvação de mim mesmo. Salvação de um si mesmo farsante, de um personagem dominante que me sequestra de mim e que me impede de ser aquele que eu sou no coração do Pai. Num mundo como o nosso, nós somos tentados a ser um monte de gente, de desenvolver um monte de papéis na sociedade, e a gente desenvolve tantos papéis que chega um tempo que algum de nós já nem sabe quem é. Vocês vejam bem uma coisa, amados. Ele está falando que desempenha tanto papéis que a pessoa não sabe nem quem é. Veja como é que está fora do que está na Escritura. Porque a Escritura diz que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Mas para a gente se amar, a gente tem que saber quem nós somos. Tá? E a gente se ama com o amor que Yahweh nos dá. Porque é Ele que nos ensina a amar. É Ele, o Espírito, que pratica o amor em nós. Não somos nós, mas é o Espírito. Então, o sistema ensina, tá? Que nós temos que mudar, né? Mas só que Yahushua não ensina isso. Yahushua diz que nós temos que nos transformar, né? Ele nos transforma. O próprio apóstolo Shaul diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Yahweh. Ou seja, essa transformação que ele fala, não é a gente deixar de ser nós para ser outro. E Yahushua não quer que nós sejamos ele.
Porque Yahushua é Yahushua, nós somos nós. Mas nós temos que ser nós no caráter de Yahushua. Nós temos que ser nós andando no Espírito, sendo transformado na mente. Ou seja, o que é isso? É você, era da visão física, da visão carnal, você era da religião, você sai do físico, da religião, e agora você é transformado na visão do Espírito. É assim que está na Escritura. Tá? Então vamos aqui continuar. Deixa eu voltar aqui para ver o que ele vai falar aqui. Tá certo, amados? Então vamos lá. Que me sequestra de mim e que me impede de ser aquele que eu sou no coração do Pai. Num mundo como o nosso, nós somos tentados a ser um monte de gente, de desenvolver um monte de papéis na sociedade, e a gente desenvolve tantos papéis que chega um tempo que alguns de nós já nem sabe quem é. Na verdade, as pessoas que estão na religião não sabem quem são. Por quê? Porque a religião ensina errado. Vocês vejam bem, amados, o caminho da religião é o caminho da mentira. Veja, o que eu aprendi na religião, que hoje eu tenho como lixo, como o apóstolo Shaul, ele disse que tudo que ele aprendeu na religião ele tem como lixo, é a mesma coisa eu digo, eu tenho como lixo. O que eu aprendi na religião foi que nós somos corpo, alma e espírito. E que nós somos o corpo, que temos a alma, e que a alma é o sentimento, são os sentimentos. Tá? E que nós temos o espírito. Foi assim que eu aprendi. Só que nós somos a alma. Tá? A alma não é o sentimento, não são os sentimentos. A religião, o sistema ensina que a alma é sentimentos. Tá? E sendo que a Escritura diz que a alma que pecar, essa morrerá. Nós somos a alma. E nós, alma, somos dotados de sentimentos. Só que a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. A nossa natureza não é uma natureza boa. Tá? Então, nós somos dotados de sentimentos, de frutos, de obras da carne, que são impureza, inveja, discórdia, ódio, entendeu? Raiva, ira, isso tudo são obras da carne que faz parte da nossa natureza carnal. Mas quando a gente sai do físico e a gente vai para o caminho que é Yahushua, e Yahushua que é o caminho que nos leva ao Pai, porque Ele que nos leva ao Pai, ninguém vai ao Pai se não for por Yahushua, e Yahushua nos enche do Espírito, e a gente recebe o Espírito, porque a Escritura diz, deixe-vos encher do Espírito. Quando fala encher-vos do Espírito, não é a gente que se enche do Espírito, a gente permite que o Espírito nos encha dele. E nós somos cheios do Espírito, não precisa mais de a gente buscar o Espírito. Mas nós somos cheios do Espírito, que a gente precisa buscar o conhecimento que o Espírito que habita em nós nos dá. Tá certo? Então, o que acontece? Quando nós somos cheios do Espírito, o Espírito nos produz o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Paz, amor, longanimidade, mansidão, bondade, domínio próprio. Tá? Temperança. Esses são é o fruto do Espírito. Então, quando nós andamos no Espírito, o nosso ser carnal é mortificado, a carne é mortificada, ou seja, a obra da carne é mortificada. Por quê? Porque o Espírito que vivifica em nós. E nós praticamos o que o Espírito pratica em nós, porque não somos nós que praticamos, porque a nossa natureza carnal está sacrificada com Yahushua. Nós somos sacrificados em Yahushua. Tá certo? Então, em Yahushua, nosso ser carnal é sacrificado para nós andarmos e vivermos no Espírito. Tá, amados? Isso é bem claro na Escritura. Então, é o Espírito que pratica o fruto do Espírito em nós. Mas para isso, nós temos que permanecer no caminho que é Yahushua, andando no Espírito. Andando no Espírito. Porque quando a gente anda no Espírito, é o Espírito que pratica o fruto do Espírito em nós. Porque nós não podemos fazer nada. O próprio Yahushua disse, sem mim, nada podeis fazer. Está bem claro na Escritura.
Tá certo? Tá bem claro isso na Escritura. Mas veja o que o Neo Barreto vai dizer aqui. Vamos lá. Desenvolver um monte de papéis na sociedade e a gente desenvolve tantos papéis que chega um tempo que alguns de nós já nem sabe quem é. Então, mas na verdade, o que acontece? A pessoa não sabe quem é justamente porque a religião ensina errado. A religião ensina que a alma é o sentimento, mas nós somos a alma dotada de sentimento. Então, a pessoa que não anda no espírito é uma alma que tem a obra da carne, que está aflorado, que aflora, que são os sentimentos da carne. Mas aquele que anda no espírito é uma alma que anda no espírito e que tem o fruto do espírito. Por quê? Porque pratica o fruto do espírito, porque é o próprio espírito que pratica o fruto em nós. Então nós somos a alma dotado do fruto que o próprio espírito pratica em nós. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Pois é, onde é que a salvação entra, pastor? Mateus 16, 24, vou explicar para você. Cara, a Bíblia é linda. Então disse Jesus a seus discípulos. Leia comigo o que ele disse a seus discípulos. Você conhece? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Perceba. Então, veja bem, né? Que ele falou aqui, mas de Mateus 23, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ele disse, se alguém quer vir após mim, siga-me, né? Tome a sua cruz, siga-me. E a Ruxa disse, siga-me. Né? Vamos continuar no próximo bloco, tá certo, amados? Porque já vai dar 30 minutos. Então, vocês vejam que... E a Ruxa, ele disse, se alguém quer vir após mim, siga-me. Tome a sua cruz, ou seja, tome o seu madeiro, ou seja, tome, deixe de viver por si mesmo. Deixe de viver as coisas terrenas, essas coisas assim. Não se baseie nas coisas terrenas. Não vive para as coisas dessa terra. Tá? Esse aí que a Ruxa fala de tome a sua cruz, né? Que eles falaram tome a sua cruz, mas que tome o seu madeiro. Deixe de viver essa vida, de se basear nessa vida terrena. Siga-me. Siga-me. É seguir a Yahushua no espírito, no entendimento. Não é nessa vida temporal, não é na religião, mas é seguir a Yahushua. Tá bem claro isso. Então, vamos continuar no próximo vídeo, tá, amados? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, se inscrevam no canal e acione o sininho, e sejam muito bem-vindos os novos inscritos, que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres, amados, do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.